Graça e paz, amados, que acompanham o nosso canal de ministrações de cura e libertação. Lembrando que nós estamos no módulo de libertação de família e já estamos no item, esse módulo agora, que começamos agora, é o 15º do seminário de libertação de família. Não esquece de acompanhar desde o início, não esquece de se inscrever, colocar o seu like, apertar o sininho, isso é muito importante para aumentar a divulgação do nosso seminário, para atingir muito mais pessoas que estão necessitando da glória de Deus. E dentro do módulo, nós estamos falando sobre finanças no lar, ou seja, a importância dessa questão no lar. Falamos sobre planejamento financeiro, e agora eu queria mostrar alguns detalhes que verdadeiramente essa área de finanças é muito importante no lar, porque ela pode gerar conflitos muito grandes, e normalmente são conflitos que não aparecem na hora de uma separação, de um divórcio, não aparece um motivo finanças, mas normalmente é aquele que fez toda a diferença e que acabou numa conclusão de um divórcio, mas não se cita a primeira causa, o primeiro tijolinho, o primeiro copo d'água, a primeira gota de água que encheu o copo. Então nós estamos preocupados muito com essa questão, porque na modernidade, quando agora as próprias esposas já estão trabalhando para ajudar, os filhos começam a trabalhar e o dinheiro começa a entrar dentro de casa, e ali existem alguns segredos, né? Alguns segredos que a gente precisa passar. Qual é o erro que é cometido, principalmente quando há um espírito de separação, né? Como é que começa esse espírito de separação? Começa nas mínimas coisas. Por exemplo, quando o marido e mulher trabalham fora e cada um tem o seu salário, é um problema sério quando um começa a dizer meu dinheiro, seu dinheiro, e aí já começou o espírito de separação. Se nós fazemos parte de uma família onde tem o marido como cabeça, a esposa como intercessora, aquela que circunda, que ajuda, onde tem os filhos, tem que haver uma unidade, como se fosse uma pequena empresa. Se você pensar bem, o lar é uma pequena empresa, que tem de tudo, tem compra, tem venda, tem serviços, tem tudo, né? Tem até hotelaria num lar. Então, o dinheiro é um pacote só, é um fundo só. Diante de Deus não existe dinheiro da esposa, o dinheiro do marido, ou dinheiro dos filhos, porque isso é uma divisão, isso é um espírito de divisão. E aí você sabe quando é um casal realmente firme no Senhor, que crê na palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, você vai descobrir que ao dizimar, esse dízimo não é da esposa, não é o dízimo do marido, nem o dízimo dos filhos, é o dízimo da família. Deus trabalha com família, sempre trabalhou com família, desde o Éden. Deus não olha individualmente, Deus olha a família. Lógico, cada um tem sua função, cada um tem sua obrigação dentro do lar, cada um tem o seu respeito, mas quando você analisa alguns princípios da palavra, você descobre que esses princípios Deus está olhando como um todo. Então, quando se fala em dinheiro, é um pacote só, né? É o salário, é o dinheiro que entra, a renda que entra da família. E quando vai dizimar, você vai dizimar da família, e não de um de outro. São erros graves que provocam discussões, ciúmes, um ganha mais que o outro, e começa aquela disputa, mesmo na alma, inconscientemente, começa a haver uma disputa. Outro erro que se comete, né? Abre-se uma conta bancária e se coloca só um, não coloca os dois, né? É normal isso, parece, não, mas isso é uma coisa bancária. Não, meu irmão, tudo na vida de alguém que pertence ao Senhor Jesus, tudo é princípio bíblico. E se existe um princípio bíblico de unidade, se existe um princípio bíblico de família, qualquer que seja a movimentação financeira tem que estar ligado à família. Então, quando você vai abrir uma conta bancária, marido e esposa, esposa e marido, evita-se assim um problema espiritual, dando brecha para que Satanás comece a jogar um contra o outro nesse momento de finança, que acaba levando muitas vezes a uma divisão. Outra coisa interessante é quando começa a se esconder o salário um do outro, né? Casos, por exemplo, a esposa é crente, o marido ainda não é crente, mas não importa, a Bíblia diz que a esposa crente santifica o marido não crente. Do contrário, seus filhos seriam imundos e vice-versa. Então, se ele está dentro, mesmo sendo ímpio, ela tem que seguir as regras
bíblicas completas. Então lembre-se que a maior lei do reino de Deus é: Deus não divide a sua glória. E a segunda lei maior do reino de Deus é a lei da submissão. Essa lei é importantíssima. Você pode ver que a Bíblia afirma que Jesus foi submisso até a morte, e morte de cruz. Então, o reino de Deus é um reino de submissão, não é um reino de rebelião. Então você pega alguns casos de mulheres crentes, cujo marido não é crente, e fazem o famoso caixa dois, esconde o salário, ou esconde o dinheiro do marido para dar dízimo, para dar oferta. Eu sei que tem muitos pastores que não gostam que eu ministro isso, mas eu estou ministrando a palavra de Deus. A lei da submissão é maior que a lei do dízimo. Então, se uma mulher é crente e ela é submissa ao seu marido, e seu marido não quer dizimar, não adianta ela dizer: não, é meu salário. Não adianta, porque é um salário único da família. Então não pode haver caixa dois, né? Senão a Lava Jato pega você na sua casa, né, fazendo caixa dois diante de Deus, né? Deus não pode abençoar, porque isso é uma rebelião, uma submissão e um procedimento fora da palavra de Deus. Essa é uma das questões. Outra questão é uma coisa impressionante: quando o marido só recebe o salário, ele tem a renda e a mulher não, ele acaba passando para a esposa mesada. Meu irmão, queridos que estão me ouvindo, marido e mulher, presta atenção: mulher não é filha, mulher não é filho para receber mesada, né? Mulher é uma com seu marido. Então, mesmo que é ele que ganha o salário, ela tem o mesmo direito, porque é um caixa único. E ela vai fazer um planejamento junto com o marido. Então, não tem esse negócio: quando precisa eu te dou, quando precisa dou, ou dá uma mesada por mês para fazer a despesa. Não. Tem que ter todo o acesso ao dinheiro, tanto um como o outro, independente de quem traz a renda para dentro de casa. Esses são erros graves que são cometidos fora da palavra de Deus. Mas quais são os grandes acertos? Primeiro, caixa único na família. Segundo, contas correntes juntos. E terceiro, planejamento familiar. É importante o planejamento familiar, porque daí sai todo o projeto de finanças. E tomar cuidado com o mamon e os seus espíritos que vêm. Quando Deus diz que não divide a glória com ninguém, em Mateus 6,24, eu vou ler para você a palavra de Deus que o próprio Jesus falou, né? Não, ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Essa palavra riqueza aqui no original é mamon. Foi traduzido para riqueza porque está mais próprio da função de mamon, que é dominar as riquezas. E aí você diz assim: não, mas na minha casa nós servimos ao Senhor. Mas tem que olhar se você tem dois senhores dentro de casa. É fácil de entender quem trabalha fora, quem trabalha em alguma empresa, como é ruim quando você tem dois chefes. É muito ruim, você não trabalha direito, você não desenvolve, porque você agrada um chefe e o outro te manda embora, né? Você agrada um outro, segura a tua promoção. Cria um ambiente muito ruim quando tem dois chefes. Jesus está traduzindo isso para o espiritual. Ninguém pode servir dois chefes. Ou se apega a um, ou se apega ao outro. Então ele está dizendo o seguinte: ou você serve a Deus 100%, todos os princípios de Deus para a família, segue a palavra de Deus para a família, ou você vai dividir a glória de Deus com mamon. Por exemplo, a questão do espírito de consumismo é uma das coisas fortes dentro de casa, que é comprar além daquilo que pode pagar. E aí vem a solução: não, mas aí eu pago em carnê, em vezes, pago, se você tem condições de pagar, tudo bem, mas tem muita gente que compra sem ter a condição. E aí o nome vai para SPC, aí vai para os créditos, vão para julgamento, padrão, e outras coisas mais que acontecem, o nome fica sujo e cria um problema ruim na família, porque um fica com o nome sujo, o outro vai ter que bancar as coisas externas e começa todo um embolamento financeiro terrível. Por isso, nós temos que dominar mamon e não mamon nos dominar. Nós temos que dominar o marketing e não marketing nos dominar. Nós temos que dominar o consumismo e não deixar o consumismo nos dominar. Isso é uma área importante, por isso que o planejamento familiar é importante, aí você sabe o que pode gastar naquele mês e o que não pode, o que vai ter que deixar para o mês seguinte e assim por diante.
Lógico que o ideal é que se compre tudo à vista, compre com dinheiro sem dívidas, mas tem coisas muito grandes como comprar uma casa ou comprar um carro, muitas vezes você não consegue comprar à vista, mas você tem que ter certeza que a prestação que você vai fazer é uma prestação que está dentro do teu orçamento, senão você vai gerar juros, vai pegar empréstimo, o empréstimo paga o outro e vira uma verdadeira bola de neve impagável, a ponto de muitas vezes haver uma discussão muito forte na família por causa dessas coisas. E a questão da verdadeira miséria, né? Pessoas que muitas vezes têm dinheiro, tudo bem, às vezes é certinho, mas por causa disso vivem uma miséria e traz o espírito de miséria para dentro de casa. E o Deus que ele serve não é miserável, Mamon é miserável, mas o Deus que ele serve não é miserável. E aí isso vai virando uma cultura familiar de miséria, que vai passar para os filhos, para os netos, de geração em geração. É tempo de a gente voltar para a palavra de Deus. Eu sei que tem muita gente que fala assim, mas finanças é um assunto material. Eu quero dizer para você que não é um assunto material. Finanças é um assunto espiritual. Presta atenção, faça uma estatística disso. Para cada um versículo que fala de fé, tem 3 versículos que falam de finanças. Em outras palavras, o Novo Testamento fala mais de finanças do que de fé, porque a fé é algo poderoso, sem dúvida nenhuma, mas finanças é aquilo que mexe com as pessoas, que destrói casamentos, destrói lar, não o dinheiro em si, porque a Bíblia diz que é a raiz de todos os males, né? E aí você começa a dizer raiz. Por que é raiz? Porque se você não dominar o dinheiro, ele vai ser teu dono. E se ele for teu dono, então vai haver separação no casamento entre os pais e filhos e assim por diante. Então, voltando ao anúncio do planejamento familiar como importantíssimo, o planejamento familiar, para saber mês a mês toda a família o que pode gastar, o que não pode gastar. Esta é uma realidade. E simples fazer uma poupança para emergências. Você nunca pode imaginar que tipo de emergência você vai enfrentar no dia seguinte. Então você tem que ter preparado isso no teu coração para não gastar mais do que convém e assim por diante. E quando você fala de dar ao Senhor como o seu Senhor e não Mamon, então primeira prioridade, dízimo. Segunda prioridade, investimento no reino de Deus. Depois você vai cuidar da família, daquilo que é principal, comida e vestimenta. Depois vem aquilo que é o normal dentro das condições de cada um. Por uma escola particular ou não, comprar um carro ou não, e assim por diante. Mas o básico é dízimo, em primeiro lugar, semeadura, através de ofertas, que é investimento, e depois sim, o básico, que é comida e vestimenta. E depois, aquilo que você precisa para o dia a dia. Então, se você manter essa ordem, ela é muito importante na sua família, no seu casamento. Nós vamos parar por aqui para que a gente possa continuar no próximo módulo. Esse é um assunto muito importante, extenso, e eu quero te abençoar, declarar o melhor de Deus para a sua vida, a sua família. Lembrando, nos ajude a divulgar este canal na sua igreja, na sua família, nas pessoas do seu relacionamento. Coloque aí o like também e o sininho. São coisas que parecem tão pequenininhas, importantíssimas para esse meio de comunicação, que é totalmente diferente de uma televisão normal. Esse meio de comunicação, ele se propaga, ele aumenta, atinge mais gente à medida que alguém se inscreve. Se ele se inscreveu, vai aumentando o número, isso vai gerando mais possibilidades de alcançar mais pessoas. Eu te abençoo, declaro o melhor de Deus sobre você, em nome de Jesus. Amém.